olha a Dé, toda bonitona. E aí, tudo Tudo bem? bem? Tudo já e você? Tudo tranquilo. Você sabe E que eu estava Sérgio? vendo agora as nossas, aquele frontispício que fica no seu perfil sobre as nossas conversas, Aham, e aham. estava vendo a mudança de ambientes, como esse ambiente aqui foi mudando, tipo, não tinha nada, que deve ter sido na semana que eu mudei para Foi. cá, aí depois fui ajeitando. Bem legal, bem legal. São poucas semanas e a gente já teve grandes transformações. É verdade, é verdade. Eu comecei num cantinho aqui da sala, né? Tudo muito meio escuro e agora não. Agora já tem espaço, já tem um monte de coisa. É vida, né? Enquanto Vida tem é vida, muito. enquanto tem vida, a gente vai mexendo nas coisas. E tanto é que o fato de ficar em casa, né, sem fazer muita coisa, a gente acaba arrumando coisas para fazer. Então peguei isso aqui, né, de livrinho, para fazer um curso novo. Eu não dava aula de leitura corporal nos cursos, Hum. agora vai ser leitura de rosto e corpo. E aí eu estou revendo um monte de coisas aqui, estou escrevendo o manualzinho novo, né? Eu quero ver, eu acho que não vai dar tempo de eu colocar isso aqui, né? A parte de psicopatologia e caráter aqui do Legal. Genovino Ferri, né? Uhum. Mas tem muito do que a gente está falando aqui, né? Porque ele é o haitiano que sobrou, né? E tá- ele é o haitiano que sobrou, que é a referência aí, pelo menos aqui no Brasil, ele é a referência do que o pessoal estuda. Tem três grandes escolas haitianas aqui no Brasil. Então, tem a biossíntese também, que eu, se muito não me engano, tem uma origem mais numa interpretação do Navarro. Tem a Tá. bioenergética, que aí é uma linhagem de interpretação do Lowen, tem um centro lá na Vila Madalena, que Vila Madalena. pelo menos eu conheci lá na Vila Madalena, não É sei para perto de você. Ibirapuera ali, não é? Perto do Parque de Ibirapuera. Então, esse que eu conheci era lá na Vila Madalena, numa daquelas ruas que tem aqueles nomes engraçados, Natingui, ou Tá. coisa parecida ali. Era ali no miolinho da vila. Aham. E tem uma. É uma pessoa, na verdade, o nome dele é Dimas, que ele também tem uma orientação haitiana mais de vegetoterapia, que é raro. Poucas pessoas sustentaram a vegetoterapia, porque a vegetoterapia é essa ideia de restabelecer o sistema vegetativo. Então, tem um padrão do que é um sistema vegetativo equilibrado e os exercícios, movimentos, pontuações têm a intenção de restabelecer isso. E não é uma terapia, assim como eu direi, fofinha. Porque, por exemplo, as bioenergéticas, não sei como eles trabalham lá no IBAR, eu ainda não fiz nenhuma sessão com eles. Mas é assim, ai, olha, você está nos seus limites, respire, tenha consciência de você, etc. e tal. A vegeterapia não, isso é neurose, você tem que se livrar disso, você tem que se esforçar para se livrar disso. Então, as falas são duras, os toques são um pouco duros, os exercícios são realmente exigentes, porque a ideia é que você vai quebrar a couraça. Quebrar a coraça. Quebrar a couraça para desmanchar. Tipo, que é neurótico tem que sair de você e o seu processo terapêutico vai ser um processo doloroso justamente porque você está enrijecido na sua crosta neurótica e aí quando você é convidado para o movimento você sente dor. Isso é uma Entendi. abordagem específica que a gente chama assim de, a gente chamaria de uma abordagem raiz, assim, uma abordagem mais selvagem. Tá? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que entende melhor da parte haitiana, tem algum exercício com esses movimentos? Peraí, deixa eu ver aqui. Puxa vida. Olha, eu imagino que ela tá fazendo assim, de mobilidade de braço, certo? Isso. Primeiro você faz de frente, depois você vai para o lado, né? Ó, Você fica um tempo de frente, depois você fica um tempo de lado. como um alongamento, Não, é só parado,
né? Então você vai ficar em pé aqui, né? Vai ficar aqui com a mão para baixo, não é afastando, né? É com a mão para baixo. E num outro você coloca a mão para o lado aqui, né? As pernas na altura do ombro, tal, você joga para cá. E no outro você joga aqui. Você já viu Ó, alguma coisa assim? confesso que eu não conheço esse exercício, mas eu conheço alguns exercícios que eles chamam que são exercícios de campo. Aí a pessoa faria isso com os olhos vendados. Entendi. Com os olhos vendados. Os olhos vendados, porque a ideia é dela aumentar a percepção corporal e percepção espacial. Eu já vi algumas coisas assim. Tinha gente que usava um bastão e ao invés de ficar fazendo movimento com o braço, fazia um movimento com o bastão para o que me foi explicado na época é que era isso. Você aumentava a sua noção de campo, campo espacial que você ocupava. Entendi. Tá. Campo espacial. Acabei de fechar o livro aqui, mas tinha uma imagem bem. Aumento de campo espacial. Cadê? Tá aqui. Né? Algo nesse sentido. Algo assim. Né? O interessante disso, eu tô perguntando porque quando eu comecei a ler esse aqui, do Lowen, né? Ele falou, né, que não, ficou em várias posições, tal, de repente ele chegou numa posição que ele sentiu o fluxo de energia e que aquilo percorria o corpo dele, que era uma coisa legal, interessante e tal. Ele pegou um jornalzinho e estava a mesma pose lá da yoga, né? Tá a mesma pose da yoga. E esse livrinho que eu estou vendo aqui, ele tem a ver com algumas coisas orientais, e eu estou comparando com esse livrinho aqui para ver o que, que tem de semelhante, né? Aquilo que eu te mostrei não tinha no do Lowen, mas estamos aqui, estamos observando, estamos fazendo, fazendo as coisas, né, para ver o que, que. Eu lembro de um exercício que você passou dentro do. Numa palestra que você deu, acho que foi no curso de sexologia, que a pessoa agachava, ficava com a mão aqui na frente, mas ela punha o pé todo no chão, agachado, e ficava lá durante um tempo, parado, Ah, né? esse é o grounding. Tem várias formas de fazer grounding. Grounding é a ideia de chão. Então, para você sentir os pés no chão e para você Aham. ter força nas pernas. Então, a gente diz que muito da nossa capacidade de ação na realidade tem a ver com você ter pernas fortes capazes de te sustentar. E aí tem toda uma lógica, assim, você perde a sensação de pernas quando você tem essa região aqui supervalorizada e quando você vai, no decorrer do crescimento, aprendendo a negar os seus genitais. A gente tem um Tá. processo de educação em que a gente tira a sensação dos genitais. Eu tenho um exemplo para isso que eu sempre acho muito bonitinho. Uma vez eu estava na Dutra, na rodovia, com um Aham. casal de amigos e a filhinha que devia ter no máximo 4 anos. Aí tem aquelas oscilações da pista e teve uma hora que a gente desceu assim tudo de uma vez e subiu. E aí dá aquela sensação gostosa. Aí a menininha falou: Nossa, tô com cosquinha aqui, colocando a mão nos genitais. Imediatamente a mãe e o pai falaram: Não, não é aí não, é no estômago. Você está sentindo cosquinha no estômago. Aí eu falei: Nossa, que interessante, é assim que a gente aprende a deslocar a sensação do genital. Porque imagina, em pouquíssimo tempo, ela vai aprender a traduzir todas as sensações dela no estômago e nada nos genitais. Quando, na verdade, se a gente pensa sensorialmente, pensando que é possível pensar sensorialmente, por exemplo, a gente tem um vocabulário que diz assim: Nossa, que tesão esse livro. Quando você diz que tesão esse livro, você está dizendo que os seus genitais se moveram por prazer na medida em que você teve contato com aquele livro. Então, teve uma pulsação, teve uma lubrificação, teve um afluxo sanguíneo que te diz: este livro afetou o meu corpo na sua
no seu campo de expressão predominante, que é os genitais, e aí isso sai verbalmente com a descrição. Que tesão de livro, que tesão de música, que tesão de pessoa. É tesão mesmo. Só que aí, culturalmente, todos nós passamos por um processo que a menininha passou, que é, não tem nada a ver com os seus genitais, tá tudo no estômago, tá no peito. A gente gosta muito de dizer que nós sentimos as coisas com o coração. Pouquíssimas pessoas sentem no coração. Mas assim, nós somos muito intensos. E aí esse excesso de repressão causa tensão na região do quadril e anestesia as pernas. É como se o quadril tensionado gerasse uma falta de percepção mesmo das pernas e as pernas ficassem flutuando. A Entendi. imagem é engraçada, mas a noção é assim, como se você fosse um tronco andando com pernas flutuantes, não alguém que está sendo sustentado pelas próprias pernas. Tem umas Entendi. pessoas que a gente olha correndo e dá para ver isso claramente. Parece que tem um tronco que está lá erguido, legal, e umas pernas que estão assim perdidas, assim, tipo, não sabemos o que estamos fazendo aqui. É isso. Isso Eu é vejo excesso. muito disso em bicicleta. Eu acho muito legal o pessoal andando de bicicleta, parece isso mesmo. O cara em cima tá todo bonitinho e as pernas lá, porque ele não sabe trocar de marcha direitinho, tá lá no movimento louco e o cara devagar pra cacete andando, né? É muito legal. É isso. E isso é essa falta de presença nas pernas, digamos assim, que os exercícios de ground vêm para sanar. Então, para que a gente faz ground? Para você sentir que está sustentado sobre as próprias pernas. E essa falta de presença nas pernas, se a pessoa tem isso de uma forma meio constante, isso faz com que as pernas sejam bem fininhas, né? Olha, já é um tesão conversar com você aqui todas as sextas-feiras. Se você ficar mexendo ainda no cabelo, trabalhando essa sensualidade, olha, o Sérgio Ai, vai eu ter tô que me curtindo desculpar. tanto o meu cabelo. Ele perdeu muito em volume, assim. Aham, aham. Geralmente meu cabelo é muito volumoso, então perdeu muito, mas tá tão gostoso. Eu tô curtindo. Então, assim, se eu puder exibir, eu vou exibir, entendeu? Não é? Que bom. Mas voltando, a questão das pernas, né? Da pessoa não sentir as pernas tudo e ser mais um tronco, isso me leva a pensar que a pessoa tem as pernas super fininhas, certo? Essa coisa das pernas super finas, dentro do que eu já estudei de pernas, as pernas me falam do meu caminho de vida. Hum? Então, quanto mais forte as pernas, mais energia eu tenho para determinar um caminho e seguir por ele, senão eu posso ficar mudando, sendo volúvel, mudando toda hora. Agora, hoje que a gente ficou de falar do psicopata, o psicopata ele tem disso, não é? Ele tem um tronco, os ombros mais dilatados, aí você pega uma cinturinha e dois gambitinhos de perna, né? Esse é o perfil que a gente chama de psicopata. Você sabe que eu estava procurando aqui nas minhas referências para ver se esse perfil está descrito numa análise do caráter do Reich. Eu sei que ele Tá. é um perfil neo-reichiano, mas na análise do caráter eu não sei, eu não achei meu livro aqui. Eu acho que ele está lá na escola. Na semana, quando eu for até lá, eu trago. Mas, primeiro, então, o que, que acontece com o psicopata? Realmente, Vamos pensar antes, vamos definir o que é um psicopata, né? Porque as pessoas acham que psicopata é aquele que sai matando todo mundo, né? É tipo um serial killer, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso tão errado, isso eu acho que foi um desserviço de algum desses livros americanos, assim. com certeza. Aí, qual é a ideia de psicopata? É alguém que, na verdade, é um perfil anal extremado. Então, quando nós falamos dos perfis anais, nós dizemos assim, pessoas controladoras, metódicas, que seguem rituais, que têm princípios morais sólidos e rígidos, né? Na verdade, a palavra é rigidez. Então, alguém controlado, rígido, metódico, ritualístico, é alguém que gosta de constância. Quando eu tenho que Não falar quer com uma dizer que ele pessoa. esteja certo ou errado dentro daquilo que ele está fazendo, não quer dizer que ele está seguindo regras externas, são as regras dele. Não, a grande questão de um perfil psicopata
O perfil anal não necessariamente, mas o traço psicopata do perfil anal é justamente a pessoa que tem um sistema de regras próprio. Tá. Então, se eu tivesse que definir um psicopata, eu diria uma pessoa que tem um sistema de regras próprio. É muito comum, acho que se as pessoas se interessam por comportamento, já leram listas de empreendedorismo e coisas do gênero, se fala que os grandes diretores das empresas grandes e bem-sucedidas têm traços de psicopatas. Por quê? Porque Isso. eles têm clareza de objetivo, porque eles não estão presos a algum tipo de sistema de regras, eles vão modificar as regras todas as vezes que forem necessárias para atingir o objetivo que ele se propôs. Então, é alguém que Perfeito. tem um sistema de regras próprio, ó, não é ausência de regra, é um sistema de regra próprio e alguém que não tem medidas, não tem hesitações no jeito de conduzir o próprio caminho, as próprias verdades. Isto é verdade para mim, eu vou fazer isso acontecer e não importa, mas eu fiquei triste, problema seu, eu não tenho nada com isso. Que faz com que a gente tenha uma noção de psicopatas como alguém frio. É como que as pessoas falam assim, é alguém que não estabelece laços afetivos. Eu costumo dizer que, na verdade, o psicopata é sincero em relação aos laços afetivos, coisa que a gente, neurótico, a gente aprende a fingir. Então, por exemplo, se você aí que está ouvindo a gente, se você tem um gatinho que você gosta muito, e, por exemplo, seu gatinho sofre um acidente ou fica doente, e você vai ao veterinário e você descobre que a cirurgia que vai possivelmente restabelecer a saúde do seu gatinho custa 20 mil, você vai pegar o seu cartão de crédito, o cartão de crédito dos amigos, fazer um empréstimo e vai pagar a cirurgia do seu gato, porque seu gato, você vai deixar seu gato morrer? Aí, vamos supor que vem uma vizinha sua e diz que o filho dela está doente e que ela precisa de uma medicação que custa 20 mil. Você mesmo, não conta para ninguém, nós estamos aqui em particular. Você mesmo que gastou 20 mil com a cirurgia do seu gato, ou que gastaria, olha para ela e fala, puxa, que pena, eu não posso te ajudar. A situação está difícil para todo mundo. Mas se te perguntarem, você vai falar assim. Não, mas é claro que uma vida de uma criança é mais importante que um gato. Eu amo meu gato, mas a vida de uma criança é a vida de uma criança. Um psicopata é alguém que fala assim: seu filho está doente, problema seu. Eu cuido do meu gato. O meu gato é meu. Simples assim. Simples assim, sem Em- medida. Empatia tá ali, né? Sem nada. Eu acho que assim, ele tem a empatia que a gente tem, só que isso vem com um discurso claro que a gente não suporta no cotidiano. Porque a gente é assim, as pessoas que estão próximas são as pessoas queridas. As outras, bom, elas que se virem. Não são da minha tribo, não são da minha família. Muito raramente a gente se move para ajudar alguém. E quando a gente se move, geralmente, gente, a psicanálise é cruel, me desculpe, é por movimentos egoístas. Então, sei lá, me incomoda ver gente pobre na rua. Então, eu podendo, eu dou um dinheiro para a pessoa sair da minha frente, não me atrapalhar. Aí fica falando para mim que tem gente passando frio. Ai, que droga, tem um monte de blusa que tem gente passando frio. Vou dar essas blusas em algum lugar para ver se alguém por aí sente menos frio. Mas, ó, é para me livrar da minha sensação de mal-estar. Não tem a ver com o bem-estar da pessoa. Um Perfeito. psicopata é alguém que tem isso estruturado. Não, suas sensações são problema seu. Essas sensações aqui são problemas meus. Então, é alguém que assume o seu campo afetivo. Não é alguém que não tem vínculo, é alguém que tem vínculo e assume. Eu gosto de você, você é importante para mim, para você eu faço tudo. Ele eu não gosto. E aí ele Dane-se ele. pode ser meu filho, pode ser quem for. Não gosto, não é importante para mim, então eu não me dedico a ele. É alguém que tem assim muita segurança no próprio sistema de regras. Isso que eu penso, isso que eu faço, isso que eu sinto é certo.
E por isso que as pessoas associam com um assassínio, com esses crimes hediondos, porque é alguém que, se acreditar que isso é certo, vai fazer sem pensar nas medidas. Perfeito. Perfeito. Então, como a Valquíria está falando aqui, ele só tem vínculo com quem ele escolhe, Exatamente. né? Ele tem vínculo com quem ele escolhe. É bem interessante isso, né? E o interessante também é pensar no formato do corpo descrito aqui o Lowen até comenta, né? Então ele fala da parte superior aqui mais larga, né? Com a parte da cintura e do quadril ali super fina, como se fosse uma ampulheta, né? Ou melhor, um triângulo, né? De cabeça para baixo. Um triângulo de cabeça para baixo. Eu nunca olharia, dentro do que eu estudei aqui, sem falar de Reich, Lowen, né? Eu nunca olharia para uma pessoa que tem ombro largo, com peito, tórax definido, como alguém é, que trabalha sentimento dessa forma, exatamente porque ele tem essa parte de cima mais desenvolvida, isso quer dizer que ele tem bastante sentimento, né? Mas agora parando para pensar no formato, se ele tem braços finos, então ele não consegue produzir, e ele tem pernas finas, ele não consegue produzir também, ele tem que trabalhar o sentimento para que alguém faça para ele, né? Dá para falar que psicopatas são manipuladores? Com certeza. Todo mundo é, né? No fundo, todos nós somos manipuladores. Mas o nível deles seria um nível um pouco acima da média do pessoal. Olha, assim, na verdade, nem todos nós somos manipuladores. A ideia, por exemplo, é que alguém oral, alguém genital, alguém histérico é pouco manipulador, é chantagista, tem outras negociações. Manipulador geralmente está dentro desse perfil anal, então sadomasoquista, o psicopata. E ele sim, ele vai ser um manipulador. Geralmente ele é bem estruturado no peito, como você disse, e na cabeça, né? Tem uns rostos, Uhum. tem aqueles rostos quadrados bem expressivos. E isso diz para mim de uma habilidade de comunicação. Então, eu Tá. tenho um sistema de regras e eu sou capaz de convencer você que o meu sistema de regras é bom para mim e para você. Tendem a ser pessoas com muita habilidade de comunicação, de convencimento, é melhor isso, porque não é só comunicação, é habilidade de convencimento, não necessariamente passando pela força, mas tem lá um fundo de força, porque não é uma pessoa que vai se esquivar de usar de violência. É muito difícil, por incrível que pareça, um psicopata ele mesmo ser violento. Ele costuma mobilizar uma estrutura para que essa violência seja exercida, sem que ele diretamente coloque as mãos no sangue. Ele Então, convence alguém que o outro não necessariamente precisa estar vivo, e esse alguém toma as dores dele, vai lá e faz o que tem que ser, o que para ele tem que ser feito, essa é a né? lógica. Raramente Então, tem, claro, perfis, a gente sabe, nossas novelas mostram isso, mas ele é mais. Essa ideia do diretor de empresa, de um político de grande monta, combina mais, porque não é alguém que vai lá e vai matar alguém, mas é alguém cujas decisões regem a vida de milhares de pessoas. E ele, uhum. de alguma forma, sim, sabe disso, mas não vê nisso um problema, porque tem um objetivo maior a ser atingido, que pode ser o lucro, que pode ser uma ideia de verdade, de limpeza, de seja lá o que for. E, bom, se as pessoas tiverem que morrer, é o que elas fazem, elas vão morrer de qualquer forma. Então, eu não vou me pautar por isso, vou deixar os meus objetivos de lado, porque tem gente morrendo. Essa é a Rapaz, eu lógica. lembrei de uma porrada de político aqui, né? Principalmente na nossa sensação, na nossa situação atual, né? É, a Nilce perguntou se é, deixa eu achar aqui,
Se seria uma pessoa chantagista que usa dos sentimentos para conseguir algo, né? Lúcia, é assim, ó, quando a pessoa é chantagista, geralmente ela não é habilidosa, ela fica tentando manipular seus sentimentos mais básicos. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma chantagem com você, eu vou dar a entender que eu estou sofrendo por atitudes suas. Isso é mais comum num perfil oral, naquele caráter oral que a gente descreveu, acho que numa das nossas primeiras lives, porque é alguém que vai tentar comover o outro pela própria dependência, pela própria fraqueza, pela própria fragilidade. O psicopata é alguém que vai dizer assim: isso daqui é o certo a ser feito, isso daqui é o melhor para todo mundo. Se vocês não seguirem as minhas regras, aí sim vocês estão em risco. Então, é alguém que vem com um aporte de racionalidade, de compreensão da realidade e de força. E no argumento dele sempre tem uma questão mais ou menos assim: se você não está seguindo o que eu digo, por que você é fraco? Porque você é incompetente. Porque se você fosse de verdade um forte, um vencedor, aí você saberia que isso que eu estou dizendo é verdade. Então, aí você fica se preocupando com essa gentinha, ou com essa florestinha, ou com esses bichinhos. Que bobagem! Os meus princípios são muito mais elevados. Então, você não concorda comigo porque você é um fracote. Isso é uma linhagem de psicopata. Tem gente que vai fazer isso de forma mais ou menos sofisticada. Então, tem gente que vai no básico, tem gente que constrói uma coisa que você fala assim: nossa, é verdade? Meu Deus, como eu não segui isso antes? E aí você começa a trabalhar para ele, porque você começa a acreditar que aquelas ideias são as certas. Tá, então ele é uma pessoa extremamente articulada em questões de ideias, né? Então, que nem a Anne está colocando aqui, o oral então é manipulador de sentimento e o psicopata é manipulador da razão. É algo mais ou menos nesse sentido. Posso colocar assim. Posso colocar assim. E o legal, Anne, é você notar que o oral ele sempre vai trazer para si. Olha o que você está causando em mim. O psicopata vai fazer uma construção assim: veja o que não me seguindo você causa na humanidade. Então a Olha, ideia é: ou você está comigo ou você está contra todos os seres humanos. olha o Eu que ela sou mais falou, da verdade. né? Ela falou que tem muitos pastores fazendo isso, né? Muitos pastores que teoricamente são psicopatas. E isso que você falou agora, ou você está, né, junto, ou você está indo contra Deus e o mundo, né? Já é um, olha que louco, né? Ó, mas tem um exemplo que eu gosto muito, porque geralmente a gente fala do psicopata como alguém que prejudica todo mundo. Mas, ó, o psicopata, a base do psicopata é alguém que rompe com as regras. Então, um exemplo disso, eu não sei se o perfil dele todo é assim, mas tem uma atitude dele que eu li assim, é o Gandhi. Uhum. Bom, o Gandhi tentou ser inglês. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas é bem interessante. Então, o Gandhi, indiano, teve educação inglesa, estudou em bons colégios, falava inglês como os ingleses, se vestia inglesa, e num belo dia ele estava na cidade dele, eu acho, lá, e foi pegar um trem. E aí, quando ele foi pegar um trem, as pessoas disseram: aqui você não pode, você tem que ir para a segunda ou para a terceira classe. E ele falou: mas que absurdo isso. Ele estava vestido em inglês, ele falava inglês, ele tinha educação inglesa, ele tinha dinheiro para comprar a primeira classe. E a pessoa olhou para ele e falou: mas você é um preto. Não, outro ano, mas você é um preto. Tipo, não, você pode ter o que for, você é um preto, você tem que ficar na segunda classe onde os pretos ficam. Com isso, ele entendeu que não adiantava ele tentar seguir as regras, porque não importasse o quão perfeito ele se inserisse naquele ambiente de civilização, entre aspas, proposto pela Inglaterra, ele sempre seria um preto. E a gente aqui no Brasil, essa ideia do preto como segunda classe, como inferior, não aquele pretinho gostosinho que a gente fala em outros contextos. Aquele preto no sentido deteriorado da palavra.
E aí, ele, a partir disso, foi se organizando com as pessoas para. E veja, ele convenceu a Índia inteira disso e fez um movimento de não violência. Então, eram protestos em que todas as pessoas iam para afrontar a lei, mas ninguém reagia. E ficava lindo, gente, porque aí o que estava dito? Esses indígenas, índios, seja lá, são selvagens. E eles estavam lá quietos enquanto o exército inglês batia nas pessoas. Aí você pergunta, quem é o selvagem? Ele encontrou um jeito lindo de transgredir as regras, porque as regras eram propostas pelo colonizador, e, assim, lindo, porque ele questionou a moralidade do próprio colonizador. Você não diz que você é o civilizado e que eu sou o selvagem? Aí a gente vai para um protesto pacífico e você bate em mim. E eu não reajo. Você bate, você humilha, você espanca, você estupra. Eu não reajo. Quem é o selvagem? É uma delícia. Interessante. Eu adoro essa história. Isso é um exemplo de psicopatia. Ele foi lá e transgrediu completamente as regras. Ele tirou a estrutura do lugar comum. Ele não Tá, aceitou a inferioridade que era imposta pelo sistema social. Então, tem psicopata que destrói a estrutura social? Tem, mas tem quem constrói também. E tá. assim, até sendo um pouco provocadora, gente, eu não sei se mesmo esses pastores que a gente nomina como sendo totalmente deletérios, se eles não cumprem uma função de paternidade para quem nunca teve pai, de ordem, eu Uhum. não estou dizendo que é a melhor forma de fazer, mas eu estou dizendo assim, alguma contribuição eles dão. Porque eu gosto de Sim, pensar que as pessoas não são idiotas. E se as sim, pessoas estão sim, sim. seguindo, é porque aquilo está falando para elas em algum lugar que é importante para elas. Em algum lugar faz sentido para elas, né? O Molina aqui colocou: psicopatas jogam muito bem os jogos da manipulação. O que vai definir o tipo de jogo é a integridade do psicopata. Educação em princípios, isso faz sentido? Faz sentido. Todos os nossos caráteres, eles são permeados pela educação. O mesmo gesto que te leva ao assassínio pode te levar à excelência do esporte. Vai depender de como você, do que você recebeu do ambiente como estímulo para aquilo. Tem um seriado que eu acho que ele não está mais no Netflix, porque outro dia eu estava com saudade, eu quis assistir e não consegui, que é o Dexter. Eu assisti o caso inteiro, mas principalmente a primeira temporada. Eu não sei se vocês assistiram. Você assistiu, Fá? Dexter? Eu assisti alguns só Ó, aleatórios. é muito legal. O Dexter foi assim. Ele vivia com uma mãe complicada, uma cena horrível, e aí teve uma cena de assassínio. Ele era um bebê, tinha no máximo 2 anos, e ele ficou 2 dias com a mãe esquartejada, preso num lugar, chorando, mergulhado no sangue da mãe. Tá. Quando ele é resgatado por um policial que o leva para casa. E esse policial que assume a paternidade dele entende que por ele ter vivido naquelas condições, ele teria um certo gosto por sangue e um certo gosto pela morte. Aham. E ele Ó, não estão falando aqui que o Dexter está na Amazon Prime, se você quiser. tá, obrigada. Eu vou Aí assistir também. ele não luta contra isso, ele educa. Então, sim, você pode matar, mas mate com a certeza de que em matando você está eliminando um mal. Então ele não tinha autorização para matar qualquer pessoa. Ele tinha que matar alguém em que ele já tinha visto impossibilidade de regeneração. Impossibilidade de regeneração é legal. Então, assim, olha, essa pessoa ela não deu nenhum sinal de que ela é passível de educação. E ela faz muito mal para o mundo. Então é melhor que ela não exista. Tinha um sistema de regras. Entendi. Ó, era um assassino, mas era um assassino com método, com regras. Eu entendi. Se a cura e a redenção só existe através da reencarnação, então esse você pode matar. Bem cristão isso.
Olha, você acabou de dizer de todo o movimento de cavalaria, como chama aquele movimento que a gente vai para o Oriente? As cruzadas, As cruzadas. né? Se a pessoa não é passível da redenção em vida, que a gente aperta um reset. Esse hardware não é compatível com o planeta, então a gente queima ele, ele volta depois, teoricamente mais evoluído. Exatamente. Não estamos Interessante. falando o assassínio, gente. Fiquem tranquilos, não é disso que se trata, mas é uma reflexão. Eu gosto muito, Fá, quando a gente consegue transcender a nossa moralidade. Então é muito simples eu olhar e dizer, nossa, que coisa horrível. Não sei. É um jeito humano de funcionar. É um jeito utilizado há vários séculos para funcionar, né? Inclusive pela religião, né? Porque as cruzadas não matarás, mas não matarás só se for cristão. Se não for cristão, degola. Aí tem não é uma piada, foi um fato histórico verdadeiro, que eles chegaram numa cidade e eles não sabiam como distinguir os cristãos dos não cristãos. Aí o rei disse, mata todo mundo, que lá no céu Deus decide. Simples, Simples né? assim. Simples, né? E você vai ser perdoado dos seus pecados no final da história. Claro, porque estava fazendo isso em nome de um sistema de regras no qual você acredita piamente. Tem que ser bem transgressor de regras mesmo, né? Se o transgressor for um psicopata, cara, é impressionante a história, né? Cara, é muito louco, muito louco. E o interessante é você ver alguém, né? Quando a gente fala da descrição física, né? Do ombro largo, mas sem energia nas pernas e braços, realmente ele não deve fazer isso pensando só nele. Ele deve ter um ideal de vida, onde ele coloca todos dentro desse ideal, e quem vai contra esse ideal só é que pode ir embora, né? Então você está dentro de uma empresa, se você está dentro de uma empresa e você não compactua com a forma com a qual ela é gerida, você pode ir embora, né? Ou se eu não tenho mais o que você fazer aqui, acabou o seu papel, pode ir embora. Mas eu tenho 15 filhos, cara, não tenho mais função para você, né? E os 15 filhos não são problema meu, né? Então pode ir embora. Olha que maluco. Sim. Que E é legal a ideia da empresa, porque você só manda a pessoa embora. Quando não tinha esse fora, você tinha liberdade para matar a pessoa, ela não cumpre mais a função, logo. não cumpre a função, não tem mais necessidade, está gastando tempo. Existem estruturas, né, de, de cidades mesmo, de povos antigos, né, que uma vez que a pessoa passava de uma determinada idade ou que ela não tinha mais função dentro da cidade, na hora que ela começava a causar prejuízo, né, o que é prejuízo? É a não produção mais, né? Ela era mandada, não matavam, mas tiravam ela da cidade, ela era enviada para as montanhas, sei lá, né? Uma cidade de pessoas mais velhas, e se lá ela tivesse alguma função, beleza, ela foi para lá para morrer mesmo. Se ela arruma a função, ela sobrevive. Se não, né? Eu conheço uma história dos esquimós que a pessoa, quando está mais velha, eu lembro da história de uma mulher. Foi um livro que eu li, chamava No País das Sombras Longas, belíssimo, super recomendo, belíssimo. E a mulher, ela tinha a função de mastigar o couro para ele ficar macio e poder ser utilizado como roupa. Quando ela já tinha gestado, quando os dentes estavam gastos e não dava mais para ela mastigar o couro, ela estava velha, não tinha mais função social a cumprir, ela ia para o lugar onde moravam os ursos para ser comida, porque a última função que ela podia cumprir para sua família era servir de alimento aos ursos, que seriam o alimento dos seus filhos. Deles.
todos os parentes. Então, quando ela já não conseguia contribuir fisicamente, ela usava seu corpo para servir de alimento para os ursos, que eram a principal fonte de tudo para aquela comunidade. Lindíssimo. Cara, que interessante. Mas isso é fato ou é só Fato, uma... é É fato. fato, Foi um pesquisador, que eu não vou lembrar o nome, evidentemente, que foi estudar os esquimós. entendi. E ele era novinho, né? Porque se ficasse mais velho, tá lascado. Não Não, tinha sobrado para ele escrever o livro. cenas legais, assim, ele conta que quando ele chega e ele aceita e a pessoa o recebe como hóspede, uma das atitudes é entregar a mulher, então a mulher do dono da casa, para dormir com ele. E quando Para ele se esquentar, né? rejeitou aquilo, a pessoa pergunta por quê? Você acha que ela é feia? Você acha que ela pode te transmitir alguma doença? Então, tipo, você está me desqualificando? Você está me dizendo que eu não tenho bom gosto para minha mulher? Ou que ela pode ter alguma coisa? Por que você não está aceitando minha mulher? Tipo, eu estou te dando, você chegou na minha casa, eu te dou tudo de bom que eu tenho. É o melhor que eu tenho a oferecer. É, Que louco. Cara, questões culturais são bem interessantes, né? Se você coloca a religião em cima disso, olha o tamanho do pecado que você está comprometendo. Cometendo, né? Não comprometendo, mas... e é legal a gente pensar, porque, olha, isso que a gente chama de sistema de regras, que está pautado pela nossa cultura e pela nossa moralidade, muda no tempo, muda nos lugares, muda nas condições culturais mais diversas, assim. E o que a gente tem como normal para o outro é absolutamente estranho e vice-versa. Por isso que essa linguagem de ele é um psicopata, Fá, é tão irresponsável. Porque Aham, para ser um psicopata, primeiro, um psicopata eu só posso ler dentro da minha própria cultura, com os meus próprios valores referenciais. Então, ó, foi educado como eu, criou no mesmo sistema moral que eu e ele transgride as regras. Eu nunca posso dizer isso de outro povo, de outra cultura. Às vezes, gente, eu acho que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não pode dizer isso de outro bairro. Porque eu olho para a pessoa e falo, nossa, não tem coração, é frio. Não sei onde ela vive, não sei o que ela come, não sei o que ela viveu para chegar até ali. É muito lindo eu dizer da altura do meu conforto que, mas isso é coisa de gente que não tem coração. Não sei. Então, essa sutileza é a sutileza do diagnóstico. Eu sim, posso olhar para alguém do mesmo patamar cultural que eu e dizer, puxa, esse daí não está seguindo as regras que nos formaram. Quando eu estou falando de outra pessoa, para eu dizer que ela não está seguindo a regra, eu tenho que entender que regras a formar. Eu não posso mais exatamente. dizer que aquela moralidade que me rege é a moralidade que rege o planeta, porque isso é Sim, muito pouco sofisticado. mas é altamente egocêntrico, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, acho que na semana passada, né? Todo mundo tem um sol dentro de si e acha que o seu sol brilha mais do que o sol de todo mundo. Então você acha, todos nós achamos que tudo aquilo que nós fazemos é correto, porque se não fosse correto, não faríamos, né? Então o psicopata só leva isso a sério, né? Está dentro das minhas regras ou não. Não está dentro das minhas regras, vaza, morre, sei lá, né, evapora. Não faz parte, não faz parte, literalmente, né? É a gota de óleo ali no oceano, não faz parte, tira, está poluindo, tá errado, acabou, né? Agora a gente, de certa forma, a gente aceita, né? As pessoas que não agem dentro daquilo que a gente acredita, até dentro de casa mesmo. Se você tem 15 irmãos, dificilmente os 15 vão agir da mesma forma, Sim, não é? exatamente, exatamente. E eles não são psicopatas por causa disso. Exatamente. Talvez o mais transgressor de regra entenda as coisas apenas de uma maneira diferente ali dentro. Não necessariamente ele é um psicopata. Isso me traz à mente, Fá, uma coisa que eu acho importante para nós que gostamos da mente humana entender,
que muitas vezes eu gosto de bestializar o comportamento do outro para não admitir a minha responsabilidade naquele comportamento. Perfeito. Então, não sou eu que não dei a ele condições, que não me comuniquei, que não fui correta socialmente. É ele que funciona como alguém que não tem regras, que não tem lei. Isso me leva a... Lembrei de pessoas, né? Pessoas sendo pessoas. Então eu vejo um político sendo corrupto e esse, por conta dessa corrupção, ele foi preso porque ele transgrediu uma regra, né? E aí a outra pessoa vira e fala, mas se fosse eu não seria pego, né? Se fosse comigo, nunca me pegariam. Não é eu não Pera, faria, é nunca me não é... pegar. Exato. Então você está aceitando a regra do outro que fez errado, né? Isso aqui tem muito, eu já ouvi muito disso, né? Não, mas se fosse comigo não pegariam, né? Então você é um transgressor de regras, todo mundo que já tomou multa de trânsito né? Transgressor de regras, mas não necessariamente psicopata, Nossa, eu né? estava pensando no trânsito agora, porque eu dirijo mal. E aí, se você dirige mal, você precisa muito de regras. E você precisa confiar que as pessoas estão seguindo as regras. E aí, por exemplo, a pessoa está andando na minha frente, ela não dá seta. Me atrapalha inteira. Eu não sei para onde ela está indo. Aí eu falo, confunde, não dá, gente. Difícil. Agora vai andar a 50 por hora na pista local da Marginal de moto, né? Porque moto já não pode andar, pode andar na pista central, mas não pode andar na expressa, né? Então, e à noite e madrugada você só pode na pista local, a 50 por hora, né? 50, 60 por hora ali, né? Vê se tem alguém que tá andando nessa velocidade, cara. O pessoal passa por cima, não tá nem aí, né? É muito interessante isso. É muito e nem todo mundo é psicopata, né? Não, é só folgado mesmo, só sem noção, só falta de respeito. Então, na verdade, a gente aprendeu a chamar de psicopata tudo aquilo que não se encaixa no nosso sistema de regras, mas agora a gente já sabe que tem um vocabulário muito amplo para isso e que a psicopatia, primeiro, ela não é necessariamente alguma coisa destrutiva, ela é uma transgressão. A transgressão vai ser feita, como o Molina bem perguntou, vai ser feita entre aspas, para o bem ou para o mal, depende do sistema de educação, depende do sistema moral que essa pessoa recebeu, como todos os caráteres. Todos nós passamos por um processo de educação. Isso não pode ser Uhum. perdido de vista. Hoje em dia também tem essa coisa que eu traduzo como sendo um pensamento americano, que é um pensamento extremamente pautado na biologia, como se a biologia fosse uma realidade absoluta, como se fosse alguma coisa determinada. Então, da mesma forma que antigamente a gente dizia, é amaldiçoado, hoje a gente diz é genético. Como se genética não fosse alguma coisa completamente mutável. Então, seu filho é um fulaninho muito do mal educado, muito do sem noção, porque você não dá limite para ele, porque você não diz isso é certo, isso é errado, e tem que cumprimentar as pessoas. E aí você fala, não, mas é genético. Não é genético, Então, passa não pelo é. gente. Né? Então, o genético é aquilo que você traz no teu corpo. A epigenética é o ambiente que vai te influenciar. E vai Então, a determinar. falta de educação não é genética, de toda epigenética é aquilo que você criou, né? É engraçado porque, bom, você sabe como eu sou brincalhão, né? Eu tenho a minha filha que é brincalhona, e isso vem também do meu pai que é brincalhão, é o Peloso pai brincalhão grandão, né? E outro dia, minha filha foi lá, a gente estava na casa do meu pai, ela falou alguma coisa para ele olhou para ela e falou, mas como é que você está falando assim comigo, né? Ele olhou para ele e falou, olha, veja, tudo isso é culpa tua. Você educou meu pai.
Meu pai me educou. Se você educasse meu pai de maneira diferente, né, eu provavelmente não seria assim. Meu pai olhou para ela, tá, né? Catou e saiu. Tipo, além de tudo, é inteligente a menina. É Que isso, também é um mal de família, né? é isso, é isso. E a gente adquiriu o hábito de, para não se responsabilizar pelas educações que a gente dá ou não dá, colocar isso num determinismo biológico. Já nasceu assim. Com o psicopata, por isso que eu falo muito da linhagem americana, eles têm essa coisa, o cérebro do psicopata, a criança psicopata. Uma vez eu vi uma reportagem falando de bebês psicopatas. Eu falo, gente, é um bebê. Ele está em Coitado, né? desenvolvimento. O que tem ali é uma mãe não querendo dar conta da sua maternidade. E para mim tudo Perfeito. bem, gente. Ó, pariu, mas eu não quero cuidar. Então dê para alguém que quer cuidar, faz alguma coisa. O que não pode é você responsabilizar a criança por desejos ou impotências que são suas. E assim tão extremado, porque já pensou um bebezinho crescer com a noção de que ele é um mal? Porque geralmente quando a pessoa fala psicopata, ela não está dizendo desse jeito que a gente diz, olha, alguém Sim, está disposto a pensar no sistema de regras e transgredi-lo para atingir seu objetivo. Mas olha, você é mal. Não, gente, é só um bebê. Se isso é então, válido para as pessoas adultas, muito mais para um bebê. eu digo que o bebê funciona como um filtro de café, certo? Então, ele nasce ali, purinho, bonitinho, lógico, já traz algumas coisas, mas está ali, né? Ele não teve influência até então. E aí você vai lá e coa o café nele, né? Então, a tua educação, tudo aquilo que passou por ele, é que vai definir como é que ele vai agir depois, né? Veja, se você nasce e tem que carregar pedra, o teu físico vai se desenvolver porque você tem que carregar pedra, né? Se você anda descalço, você vai criar uma carapaça ali embaixo, né? Uma pele grossa, porque você anda descalço. Se você tem tênis, todo cuidado, todo bonito, tua pele vai ser diferente. Não interessa a tua linhagem, interessa o que você está fazendo aqui agora, né? O Molina está falando aqui, né? Gosto bastante da definição da genética. Existe um gene com um clima certo e disponibilidade de ativação. O que vai ativar ou não é o ambiente. E o ambiente começa dentro da família, né? É isso, cara, é isso. Então, o que a pessoa faz quando ela é adulta depende completamente de tudo que ela passou até então, né? As minhas atitudes amanhã vão depender de tudo que eu passei até aqui hoje, Sim, sim. né? Isso não E, significa que você não é responsável e que você não tem possibilidade de, depois de determinada idade, de assumir o seu próprio processo de educação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, tentando aprender, tentando ampliar a nossa capacidade de enxergar a nós mesmos e os outros. Quando nós fazemos isso, nós estamos assumindo responsabilidade pela nossa educação. Não são meus pais que sim, deveriam fazer isso por mim, sou eu que posso fazer isso por mim. sim, sim. Você sabe que dentro do desenvolvimento aqui, tá conversando isso com a Patrícia agora há pouco, né? Ah, existe uma vertente de estudo que fala o seguinte, que a criança até os 7 anos e meio, ela está ligada energeticamente à mãe. É que nem o cachorrinho que escolhe alguém dentro de casa para ser seu dono, e eles trocam energia, então o cachorrinho chega até as doenças que o dono tem. Então a criança, ela até os 7 anos e meio, por influência energética, ela segue os passos da mãe. Se a mãe tem algum problema psíquico que pode somatizar alguma coisa, somatiza na criança. Dos 7 anos e meio aos 14 é o pai, né? 14 anos e meio ali. E passando disso, a natureza entende que a criança já é adulta, ela já pode se bancar, ela já tem conhecimento suficiente para se manter viva, né? Então a gente vê animais que nascem, já ficam em pé, já estão pastando, já estão, né? Um ano, dois depois, né? Já tem vida. Tem animais que saem do ovo ali e, meu, já tem que se virar para a vida, né?
O homem precisa de 14, 15 anos para entender o processo. Olha que louco, né? 14, 15 anos para entender o processo, para só daí começar a agir por conta própria. Esses 14, 15 anos é tudo de aprendizado, E né? não para É aí, tudo né? e não para, né? É muito louco. E aí estão perguntando se você sabe de onde vem o psicopata maniqueísta narcisista. Eu nunca ouvi falar. Já ouviu falar alguma coisa Não. disso? Olha, eu sei que teve uma autora americana que escreveu um livro, O Psicopata Mora ao Lado. E na mesma época teve um filme que era uma Dormindo com um Inimigo, que também traduzia alguma coisa assim. E a partir disso foi surgindo toda uma psicologia do funcionamento do psicopata. E a ideia era, se você está presa numa situação assim abusiva, inclusive hoje vou falar sobre relacionamentos abusivos às 20 lá no YouTube. Fala um pouco mais sobre isso. Eu esqueci. Eu li que veio lá da escola de psicanálise, mas você vai dar uma palestra hoje. Olha, gente, hoje às 8 horas no YouTube. Da Escola de Psicanálise de São Paulo, falando sobre relacionamentos abusivos. E aí, essa psicopatia foi assumida como ele está me abusando. É ele que está fazendo, não sou eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Então, eu posso ficar aqui tranquila, continuar sendo abusada, porque, afinal de contas, é ele que é o mal da história. A definição de psicopata é o problema e a responsabilidade está no outro nesse contexto. Então, maniqueísta, narcisista, são nominhos que a gente vai colocando para enfeitar, para falar de qualidades que não são absolutas. Elas são traduzidas como se fossem absolutas, mas não são. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: se eu gosto de bater, você tem que gostar de apanhar para viver comigo. Porque se você não gostar de apanhar, você não vai viver comigo. Entendi, E aí entendi. hoje, na ideia de relacionamentos abusivos, eu peguei um monte desses nomes da moda, então homens que amam demais, mulheres que amam demais. Agora está na moda um negócio lá de mães narcisistas e um monte de coisa assim. Eu vou pegar tudo isso e vou falar sob a ótica da psicanálise, para a gente pensar que o amor pode ter diversas formas e nem todas elas são bonitas. Legal, legal. A gente tem 1 minuto e meio para terminar, né? Perguntaram sobre como detectar um psicopata pela fisiognomonia e como podemos fazer a nossa epigenética se temos a fisiognomonia como uma pré-definição. E realmente é uma pré-definição, não quer dizer que está definido, né? Você nasce com potenciais, né, que serão desenvolvidos conforme a vida vai passando. Agora, se você entende desses potenciais exatamente quando você nasce, se teus pais entendem disso, está neles te educar para que coisas boas saiam dali, coisas boas dentro do julgamento geral, né? Porque se é bom ou não depende muito da visão de cada um, né? Eu não posso dizer o que é bom para você, você não pode dizer o que é bom para mim. 50 segundos, Débora Damasceno. Não, eu estou pensando aqui que mesmo os traços detectados, o seu trabalho e uma parte do meu é voltado para isso, podem se modificar. Então, Sim, mesmo que está lá dado como traço, pode se modificar. Nada é tão rígido, tão absoluto assim quando se fala de humanidade. Eu gosto disso, eu gosto de pensar que nós somos seres em construção. E num dado momento da nossa vida, é nossa responsabilidade trabalhar para essa nossa construção na direção do bem que nós compreendemos. Eu sempre sou a favor das pessoas que acreditam em si mesmas. A pessoa pode estar fazendo para mim a maior asnice do mundo, mas se ela acredita em si mesma, eu dou crédito para ela porque ela está sendo fidedigna à própria natureza. dois, um, tchau!